vamos pegar o nosso aparato, vamos começar fazendo o experimento com uma frequência de 500 Hz. Então, para que eu possa fazer o experimento, obviamente eu vou ter que fazer silêncio. Tá? Então, antes disso, eu só vou explicar o que a gente vai fazer. Então, vou ligar o aparelho, ativar a frequência de 500 Hz e mergulhar no copo com água. Aqui eu já fiz uma marcação para que a gente ganhe tempo, que é onde vai acontecer o máximo de interferência, que é onde vai acontecer o primeiro harmônico para a frequência de 500 Hz. Assim como tem as demais frequências. Para 400 Hz forma-se aqui e para 350 Hz forma-se aqui. Primeiro vamos observar o equipamento em funcionamento e depois vamos fazer as análises e os futuros cálculos. Então vamos lá. Já está ativo. Vamos acionar a frequência de 500 Hz. Então, como vocês puderam observar, exatamente quando atinge este ponto aqui, acendeu todos os LEDs aqui. Significa o quê? Significa que aconteceu ressonância. E a gente teve um máximo de interferência. Agora vamos fazer o teste para as demais frequências. Então já fizemos com 500, vamos tentar com 400. Vocês podem observar que quando chega ao máximo, ele acende todas as lâmpadas, e quando não chega ou ultrapassa, ele também diminui. E agora vamos para a próxima frequência, que é de 350 Hz. Então, novamente, aconteceu o máximo de interferência. Então, com esse equipamento se torna bem fácil visualizar o ponto onde acontecem os harmônicos. Nesse caso, como a gente está trabalhando o primeiro harmônico. Agora vamos à parte divertida. Vamos finalmente calcular a velocidade do som utilizando o primeiro harmônico. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é medir o tamanho do tubo, né, onde se formou o primeiro harmônico. Então, para que a gente não se perca, vamos anotar as informações que a gente obteve do experimento. Então, para o primeiro caso, nós tivemos uma frequência de 500 Hz. E nessa frequência de 500 Hz, nós tivemos a formação do primeiro harmônico numa distância que foi indicada por esta linha aqui, né? Com um tubo deste comprimento. Veja que aqui eu tenho uma pequena marcação deste lado também para facilitar. E nós vamos fazer a medição daqui, da extremidade do tubo até a marcação. Então vejam que a distância foi de aproximadamente 17 centímetros. Vamos anotar aqui. O L, que é o comprimento do tubo, né, onde se formou o primeiro harmônico, 17 centímetros. Só que como nós temos a velocidade em metros por segundo, vamos fazer a conversão desses centímetros para metro. Então, dividindo por 100, nós teremos 0,17 metros. Agora, para o segundo caso, nós tivemos uma frequência de 400 Hz. E nessa segunda frequência, nós tivemos
a formação com o comprimento que está indicado por esta linha. Então vamos fazer a medição do comprimento do tubo. Então deu aproximadamente 21,2 centímetros. Novamente, dividindo por 100 para transformar em metros, nós teremos que L igual a 0,212 metros, aproximadamente. E para o último caso, nós utilizamos a frequência de 350 Hz e a formação se deu neste ponto aqui, né? Lógico que o harmônico não se forma nesses pontos aqui, né? Ele se forma aqui, nessa parte inicial aqui, tá? Mas o comprimento do tubo é indicado por essas linhas. Então, analisando o ponto que nós já marcamos anteriormente, nós teremos uma medida aproximada de 24,2, que é a mesma coisa que 0,242 metros. Então já temos os dados necessários para utilizar a nossa equação. Lembrando que a equação que nós vamos utilizar é esta aqui, né? V igual a 4L vezes a frequência. V corresponde à velocidade do som. 4 é da própria equação. O L é o valor que nós obtivemos experimentalmente. Então, nesse caso, 0,17. E vezes a frequência, que era de 500. Logo, a velocidade igual. Efetuando os cálculos, nós teremos 4, que multiplica 0,17, vezes 500, que resulta em 340 metros por segundo. Veja que é um resultado muito interessante. Lembrando que esse resultado pode variar um pouquinho dependendo da temperatura. Essa velocidade que nós podemos obter é entre 340 e 345 metros por segundo. Depende muito. Aqui a gente foi feliz na medida, talvez por causa da temperatura. Agora, para o segundo caso, novamente, ó, V igual a 4L vezes F. V igual a 4, que multiplica o L, que é 0,212, que multiplica a frequência, que é 400. V igual, efetuando o cálculo, 4 vezes 0,212 vezes 400, chegamos a 339,2. 339,2 metros por segundo. Veja que aqui a gente já teve uma pequena variação, mas está muito próximo de 340. Agora, para o terceiro caso, nós temos a equação V igual a 4L vezes F. V igual a 4 vezes 0,242, que multiplica a frequência, que foi 350. Logo, V é igual a, vamos fazer o cálculo novamente, 4 vezes 0,242 vezes 350. 338,8 metros por segundo. Vejo que nos três casos a gente obteve resultados muito próximos dos valores tabelados. Então vejam que é um experimento super fácil, não é complexo, parece complexo no início, mas sua execução é muito fácil. Na hora de você aplicar na equação também é super fácil.